Ativo do dia. 9h33, estamos voltando do intervalo e já estamos recebendo o nosso convidado, o presidente do Clube do Remo, o rei do acesso, Antônio Carlos Teixeira. E quando a gente fala rei do acesso, não há restrição ao que aconteceu domingo. Para além do que aconteceu domingo, o Tonhão já tem o nome dele associado a outras conquistas. Aliás, o jornalista Expedito Leal, que você conhece muito bem, ele pediu para que eu transmitisse a você o reconhecimento pleno que ele tem pela bem-sucedida gestão que você faz à frente do Clube do Remo, Tonhão. E ele faz a seguinte ressalva: 31 anos de espera seriam só 21 se a CBF não tivesse usado de má fé em 2000, quando o Remo conseguiu na Copa João Avelange esse direito. Então, receba um abraço do Expedito Leal. E parabéns. Bom dia, parabéns. Eu, quando o parabenizo aqui, claro que a gente vai felicitá-lo pela conquista de domingo, mas eu quero deixar bem claro que essa minha congratulação inicial, ela diz respeito à nobreza do seu gesto, à nobreza da sua atitude, da sua postura, depois dos 3-2 no Repá. Você acolhe nos braços o presidente do Paysandu, Roger Aguilera. Isso, no meu entendimento, representa valor moral, valor de nobreza, valor de gentileza que ajuda na construção do que desfecha a temporada 2025. Eu penso que edificar, construir, passa muito por esse tipo de solidariedade, de estender a mão, de oferecer o ombro amigo, mesmo que seja para o presidente do maior rival, que é o Paysandu. Parabéns, Tonhão. Obrigado, Valdo. Bom dia, Mário. Bom dia, Fernando. Bom dia, Dini. Satisfação de estar aqui com você. Quero agradecer as gentis palavras transmitidas por você do nosso amigo Expedito. E em relação ao Roger, eu conheço o Roger, conheço a família do Roger já há muito tempo, né? Então eu sei que aquele momento era muito difícil para ele. E fui lá levar um abraço de solidariedade, porque eu já passei por um momento difícil dentro do clube, sabe? E eu sei quanto é difícil. Mas eu também quero registrar que eu recebi um telefonema do Roger essa semana, nos parabenizando para ele visando o Clube do Remo. Legal, bacana. Fernando, Mário. Bom dia ao Tonhão, né? Parabenizando ele mais uma vez, ele que já é um vitorioso, costumais aí, nessa sua trajetória futebolística, digamos assim, pelo Clube do Remo. Que Deus possa continuar te abençoando, Tonhão, diante dos desafios que virão pela frente. E é isso aí, vamos para frente. Vamos lá. Você é um cara vencedor, um cara que dirige o seu clube do coração aí. Eu sou filho de Deus, sou filho de Deus. Então, a gente, existe o ditado bíblico, né? Faz por ti que eu te ajudarei. Então, a gente procura trabalhar, porque eu sei que eu tenho a proteção divina, tenho a intercessão de Nossa Senhora. Então, isso é muito importante na minha vida. Eu acho que sem a minha fé, sem o apoio da minha família, nada disso estaria acontecendo. Mário. Bom dia mais uma vez, Tonhão. Obrigado pela presença aqui. Parabéns a você pelo sucesso do acesso, né, do Clube do Remo. A gente fica muito feliz que o futebol do Pará lá em cima, e você é um desses camaradas aí que está comandando, né? Você que a gente já conhece, é aquela pessoa que tem esse gesto. Eu vou pegar essa carona do Valdo aqui em relação ao Roger Aguilera. Você que tem esse gesto humano, você sempre foi assim. Eu conheço você já há bastante tempo, desde o meu tempo. Acho que eu acredito ainda estava pela província do Pará. Tinha cabelo ainda. É verdade. Mas assim, parabéns, Tonhão, e a gente sempre defende essa união no futebol. A rivalidade é dentro do gramado. Aqui fora, somos todos lutando pelo melhor futebol do estado do Pará, né? O futebol aqui da nossa terra. É isso que a gente quer, e parabenizo você por essa atitude e pelo acesso e pelo seu trabalho dentro do Clube do Remo. Obrigado. O microfone aberto aqui, Edinho, agora.
Tonhão, eu vou elencar aqui alguns tópicos, e nesses tópicos aparecem alguns nomes, e você, por favor, atendendo a essa demanda, vai me dizendo o que você pensa, o que você sabe, o que está acontecendo. Combinado? Vamos lá. Eu souber. Guto Ferreira. Quer falar do trabalho do Guto, do futuro do Guto? O que é? Eu sei que o seu tempo aqui é exíguo, você tem um compromisso. Aliás, o Tonhão tem sido alvo de muitas entrevistas. Ele não é, a gente conhece o Antônio Carlos Teixeira, não é afeito à mídia e não é midiático, mas a função obriga, né? Entrevista para Belém, entrevista para o Estado, entrevista para o Brasil. Penso até que tem gente do exterior. Se tiver alguém de outro planeta para entrevistar, o Tonhão está... Mas vamos lá, eu acho que está falando sobre o futuro. Exatamente, vamos lá. Guto Ferreira, existe o interesse do Clube do Remo na permanência dele, né? Antes de ele viajou ontem à tarde, eu tive uma conversa inicial, mas todo esse profissional do futebol tem o seu empresário, né? Então, a conversa com o empresário ficou a cargo do Marco Braz, e deverá, até o dia de hoje, estar tendo uma posição sobre o futuro do Guto Ferreira. Mas acredito, dentro da conversa que eu tive inicial com ele, que ele vai permanecer. Eu lembrava há pouco, Tonhão, do Rodrigo Santana. Foi uma assertiva que o Remo adotou em decidir pela permanência dele depois da contribuição sobremaneira que ele teve para que o Remo ascendesse à Série B do Campeonato Brasileiro. Como dispensar, na transição 2024 para 2025, o técnico do acesso? Não é muita coincidência, você agora fica, toda a mídia, todo mundo, torcedor, imprensa, a opinião pública, ela olha dessa maneira. Ora, se o técnico do acesso foi o Guto Ferreira, tem que começar a temporada com ele. Agora, não há como apagar esse histórico, né? Não deu certo com o Rodrigo Santana. É verdade. Eu já tive a oportunidade, o Fernando conhece um pouco essa história. Em 2000, eu tirei um técnico que foi campeão paraense no outro dia. Mas eu tive motivos para aquilo. Quem era o técnico? Era o Carbone. Carbone. O Carbone foi campeão paraense. 99, melhor dizendo. Bem lembrado. E no outro dia eu tirei, o pessoal ficou espantado com a minha atitude, o Cachado sabe dessa história. Mas eu tive motivo para aquilo. Mas, no caso do Guto, é diferente, né? Eu tenho todos os motivos para lutar pela permanência dele. Esperamos que dê certo, que ele vá comandar o Clube do Remo durante toda a temporada de 26. Mas futebol é muito dinâmico. Futebol é resultado, né? Esperamos que a situação é totalmente diferente. A Série B é uma coisa, a Série A é outra. Então, mas eu acho que o Guto ele já treinou, inclusive, time de Série A. O Guto treinou o Internacional, treinou o Bahia. Então, é um treinador altamente competente, tem uma equipe de trabalho realmente fantástica. E esperamos que ele possa, dentro daquilo que a gente espera, dentro de um comprometimento financeiro que a gente pensa, a gente não vai fazer loucura para permanecer com A, com B, com C. Né? Vamos trabalhar dentro de uma realidade. Mas acho que com o Guto a situação é bem confortável para que ele possa permanecer entre nós. Pio Neto, comentarista predileto, já está com a gente. Pio, Antônio Carlos Teixeira, bom dia, Pio. Parente. Tá sem áudio, viu? Precisa melhorar aí o microfone, Pio. Tá sem áudio. Oi. Agora. Voltou. Valdão, que alegria, rapaz. Que alegria que eu posso compartilhar hoje com você, com o nosso Mário Quadros, com o Fernando, com o Edinho, com toda a equipe de esporte da Super Marajoara, os nossos titulares, né? Receber o Tonhão é sempre algo muito prazeroso para todos nós, principalmente depois
que ele comanda o clube que resgata o futebol paraense para o patamar mais elevado do cenário nacional. Então, eu falei muito rápido, eu acho, com o Tonhão no Mangueirão, era tanto tapinha na costa. Eu nem me lembro disso, tá? Pois é. O Tonhão que, pela amizade, pela proximidade com o meu saudoso pai, tinha essa brincadeira de chamar a gente que a gente era parente, tá, Valdão? E a gente é parente de coração, realmente, porque eu tenho um apreço por ele, uma admiração, um carinho mais que especial. Mas, Tonhão, o futebol ele se renova, né? Os desafios são superlativos, como eu gosto de dizer, né? Acabou a missão acesso e agora, aqui pertinho, em janeiro, já tem outra missão que, no caso do Clube do Remo, como no caso de qualquer debutante em Série A, o objetivo inicial chama-se sobrevivência, né? A sobrevivência numa divisão de gigantes, que o Remo é um gigante, mas vai ter que se adequar a essa nova realidade, com o orçamento multiplicado aí por 5 e, claro, vai ter que formatar uma equipe compatível com essa responsabilidade. O que se tem hoje no cenário de Série A é o Mirassol. O Mirassol é o estranho no ninho dos clubes Patinho feio. Que estão já inseridos na próxima Libertadores. Então, eu acho que é o exemplo a ser perseguido pelo Clube do Remo, com a responsabilidade que o Tonhão tem de uma gestão segura, transparente, honesta. Eu queria saber se ele concorda que o caminho do Remo é tentar seguir esse exemplo do Mirassol. Um abraço, Tonhão, muito bem-vindo à Super Marajoara. Se você me permitir, eu quero só fazer um recorte, uma ressalva. Mirassol não tem um fenômeno azul por trás, a pressão é maior. Concordo. A pressão contra o Remo. Na verdade, Pio, um grande abraço, prazer em falar abraço, contigo. Tonhão, querido. Eu realmente, eu me lembro que teve eu não conheço todos os profissionais da imprensa e acho que dei algumas entrevistas, eu bati muito mais foto que dei entrevista no domingo. Mas eu me lembro que eu estava com um fone de ouvido e me parece que eu falei contigo lá no... Exatamente, já na comemoração, Tonhão, já comemorando o acesso. Mas, enfim, respondendo a tua pergunta, todo bom exemplo tem que ser seguido, né? O case do Mirassol é fantástico, mas existe algumas diferenças, né? A estrutura do Mirassol hoje é sensacional. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de usufruir dessa estrutura de CT deles agora quando nós tivemos para o jogo do Novo Horizontino. Agora, ele tiveram a felicidade de vender um jogador, que foi o Luiz Araújo, que rendeu alguns milhões de reais, e com esse dinheiro tiveram a competência de investir no CT e montar uma estrutura e estão colhendo resultados agora. Nós não tivemos ainda essa oportunidade de vender um jogador assim para que a gente possa investir no CT, porque eu acho que tudo passa pela estrutura que você dá para que a gente possa colher os frutos dentro do campo, né? Infelizmente, eu não posso dizer que nós temos um CT, porque, na verdade, nós não temos. Nós temos uma área que a gente está pensando em construir uma estrutura de CT. E esse é o pensamento nosso, né? Já estamos vislumbrando algumas coisas, umas situações muito boas, que a gente possa ter ainda, no meu mandato, uma estrutura de CT lá na nossa área, no Outeiro. Logicamente que o pensamento é seguir o feito do Mirassol, né? Eu não posso pensar somente em permanência. Eu tenho que pensar em algo mais além. Você, quando veio aqui no começo do ano, você dizia que queria o Remo na Série A. Então, você continua com o propósito, mesmo diante das dificuldades de uma Série A, de pensar alto, de pensar grande. Eu tenho que pensar grande. Quem me conhece sabe que eu sempre pensei alto. E eu acho que a gente pensando alto, a gente vai em busca desse objetivo. Se vai dar certo ou não,
Eu tive um comprometimento de campanha que eu ia tirar o Remo da Série C. Tiramos. Eu no trabalho só. Por trás de mim tem toda uma equipe, uma diretoria, os meus vice-presidentes, os meus funcionários, que me ajudam bastante nessa árdua, mas prazerosa missão de presidir o Clube do Remo. Então, nós temos que pensar no sentido de que buscar sempre algo a mais para o Clube do Remo. Eu te diria o seguinte, o Remo já estava num patamar bem elevado este ano. E com esse acesso, ainda ficamos mais acima, mas aumenta muito mais a responsabilidade. A nossa Série B foi, eu acho que nos últimos anos, foi a mais disputada. Ela foi decidida, as últimas classificações estão na última rodada. 3 vagas. Né? Exatamente. Então, foi árduo o trabalho. Nós, infelizmente, o nosso planejamento ele ficou um pouco prejudicado em função de que a gente não sabia o que ia acontecer. Uma coisa é você trabalhar para a Série B, uma coisa é trabalhar na Série A. Então, a coisa foi definida isso no domingo. E aí, existe uma outra coisa que, para piorar um pouco a situação, a mudança do calendário. Porque, geralmente, o Campeonato Brasileiro começa lá em maio, março e abril. Agora vai começar é uma situação extremamente preocupante, porque nós temos que dar férias para os jogadores, sabe? E temos uma competição iniciando... Dia 16 de dezembro, a temporada já deve começar, né? Não dá para nós. Não dá. Dezembro, tem Mas por que 16 de dezembro? Por que, Valdo, 16 de dezembro? Não, pela urgência que o calendário apresenta. Não, né? O calendário mas estabelece 23, veja, o calendário, porque a gente está raciocinando em cima de Série A. Mas o Remo e todos os outros clubes começam a jogar futebol dia 23 de janeiro com a abertura do Parazão. Não, acho que até um pouco antes. Parazão é antes. Não, 28 a Série A, 23 o Parazão. Não, tem o Grão-Pará, né? Tem a Copa Grão-Pará. É o detalhe, Valdo, Tonhão, Deixa eu só agradecer aqui ao Diogo Puget, nosso querido apresentador, amigo, irmão e apresentador do SBT Esportes, também assessor do Remo, que fez o meio-campo para a vinda do Tonhão. Obrigado, tá, Diogo? Pio, eu queria aproveitar também, porque vocês anteciparam uma pauta. Eu vou ter que subir essa pauta como vocês subiram com o Remo, a questão do CT. Porque você diz, olha, a gente vai tentar fazer, e me parece que esse tentar fazer vai receber uma luxuosa contribuição de um incentivo do governo junto à Vale. Isso aí é plausível? Isso é concreto? Ou isso está muito mais para um sonho de uma noite de verão, hein, Tonhão? Vale para o Paysandu também, né? É um sonho que pode se tornar realidade. Eu não posso me estender nesse assunto, até porque eu tenho conversações. Então, passa essa pauta para depois. Tá. Pio Neto, não. Fernando. Então, deixa Pio Neto, vai, Pio Neto, vamos lá. Fernando, só registrar 2 audiências muito qualificadas para mim, amigos pessoais. O Paulinho Gomes, que vem a ser também vice-presidente do Conselho Deliberativo do Remo. Paulinho está acompanhando essa entrevista. E o nosso querido Guto Nobre, meu irmão, o Guto Nobre, que teve uma participação incrível aí nessa trajetória. Fiz muitos gols do Guto. Pois é, só que ele desistiu da carreira de goleiro, Valdo. Ele desistiu. Agora ele é zagueiro. Os gols que ele tomou da minha lavra, da minha autoria, tinha que desistir mesmo. Guto, abraço, Paulinho. Ô, Fernando, uma pergunta rápida. Vamos tentar girar a mesa. Cadê o Catete? Desistiu já. Não, está aí ainda. Fernando, uma pergunta rapidona. Tonhão, vou fazer uma pergunta para você no seguinte sentido. Hoje, vocês diriam em que percentual o Remo estaria preparado para essa Série A? Pronto. No momento agora, de hoje. Rapaz, uma Série A a gente está ainda engatilhando, sinceramente. Nós temos 16 jogadores com contrato firmado. O Guto, por isso que há uma necessidade de renovar logo ou não o contrato desse treinador, para que a gente possa
estabelecer uma diretriz no sentido de renovar o contrato com aqueles jogadores que interessam e buscar no mercado A formação do plantel. exatamente. E aí, o que nós temos hoje não dá. Daria para começar alguma coisa, mas pensar em uma sobrevivência como a gente está pensando numa Série A, está longe disso. Os 16 jogadores: Jorge, Caio Vinícius, Tassano, Cantijo, Jaderson, Panagiotti, Dodô, Iago Ferreira, Diego Hernandes, João Pedro, Eduardo Melo, PH, Nico Ferreira, Marrone e Alvarinho. É porque eu acho que faltam 2 goleiros aí da base. Os 2 goleiros da base. Os 2 goleiros da base também. É isso aí mesmo. Mas tem jogador aí que está sendo assediado por outros clubes. Com Entre certeza. Esses 16 aqui. Com certeza. Aí, dá para dizer que são? Mário Quadros. Olhão, vou pegar esse gancho aí que você deixou. Tem jogadores assediados. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o atacante Pedro Rocha não irá renovar com o clube do Remo. Tem a ver com isso aí que você disse, que tem jogador... O Pedro Rocha não está nessa relação. Ele não está nessa relação, mas a pergunta é pertinente. Até um dos tópicos aqui. Ele está dizendo isso, rapaz. Então ele... ele cita também que o contrato do atleta termina no dia 15 do 12. Verdade. Então, segundo ele aqui, não sei quem, ele é do Oeste Capital Esporte. Não resta dúvida que o Pedro Rocha está sendo assediado. Lógico, o cara aberto, que é, né? artilheiro da Série B, sabe? Teve um ano fantástico. Agora, existem alguns detalhes que o Pedro Rocha é agradecido ao Clube do Remo a temporada do Pedro Rocha ano passado foi negativa, até pela contusão que ele teve, entendeu? Então o Remo apostou sabendo da qualidade do jogador, mas poderia não ter dado certo, como não deu o Viseu. Exato. Verdade. Entendeu? E aí ele cresceu na competição, foi o artilheiro. Mas, como eu disse, existem algumas coisas que prendem um pouco o Pedro Rocha. O Pedro Rocha tem uma identificação muito grande com o clube, com a cidade de Belém, e que o Nossa Senhora de Nazaré é um cara extremamente católico. Sabe? E eu tenho tido conversas com ele. Ainda ontem nós almoçamos juntos. Hoje, possivelmente, vou ter um encontro com ele. Ele está em Belém ainda, até porque existe o ano letivo que atrasou por causa da COP, né? Tem filhos pequenos. Mas está sendo conversado com o empresário dele. Agora, o Remo também não vai fazer loucura. É essa a questão. Esse é o cerne da questão. Porque, veja, não estou aqui para colocar em xeque jamais a integridade moral, nem do Pedro Rocha, nem do Guto Ferreira, nem de ninguém. Mas um tal de Daniel Paulista prometeu a você que não sairia. Verdade. A força do Viu Metal. É esse ponto, Valdo, que eu queria... Nós temos consciência disso. Esse ponto que eu queria entrar com o Tonião. Há um ditado popular, né, que fala que quando a coisa não dá certo, que a emenda é pior que o soneto, né, Valdo? Mas no caso do Remo, eu diria que a emenda foi melhor que o soneto. Primeiro, no caso do Papelim. Papelim, num cenário semelhante ao do Daniel Paulista, ele também abandonou o Remo, e eu me lembro que o Tonião concedeu uma entrevista nitidamente magoado com o Papelim, né? Me lembro até que o Tonião disse: nós fomos seus amigos, mas você parece que não foi amigo do Remo nem da diretoria. No caso do Daniel Paulista, que de manhã declarou amores ao projeto e à tarde se despediu, também foi necessária a saída, embora vamos dizer assim, a inconsistência do treinador que veio, que foi o caso do português, lá, do Antônio Oliveira, mas até se chegar ao Guto Ferreira, que parece que foi o técnico que se encaixou como uma luva dentro do projeto do Remo. E saindo do Guto, nós temos a figura do Marcos Braz, né?
porque, aparentemente, até onde eu tenho conhecimento, Tonhão, em clube nenhum do Brasil ele foi executivo. Ele foi vice-presidente do Flamengo, onde construiu um belo trânsito no futebol brasileiro. Mas, na função de executivo, ele acabou estreando no Clube do Remo e levando também, tendo uma importância fundamental, principalmente na formatação do elenco. É esse tripé que você pretende trabalhar, Guto? Vamos dizer, pelo menos esses dois profissionais, no caso, o Guto, que você já falou que é uma prioridade, e também o Marcos Braz. E fale um pouquinho do papel do Marcos Braz, Tonhão. Perfeito. Muito bem observado por você. O Marcos Braz, ele nos ajudou a colocar o Remo num patamar bem elevado. Eu sempre digo o seguinte, que a prateleira dele é bem assim, sabe? Ele tem uma... E ele teve uma vantagem e, ao mesmo tempo, dificuldade de se adaptar, porque uma coisa é você trabalhar no Flamengo, numa estrutura que... Meu Deus, né? Exatamente. Já firmada, né? Exatamente. Então, ele, quando chegou aqui, ele esteve aqui no começo do ano, nós esteve lá no Baianão, nós conversamos. A ideia inicial era trazer o Marcos Braz para nos ajudar numa outra função. Mas aí as negociações não avançaram e aí apareceu a oportunidade, com a saída do Papelinho, para ele vir para trabalhar conosco na função de executivo, que ele está debutando nessa função aqui conosco. Realmente, muito bem observado pelo... Ele trouxe duas pessoas para trabalhar com ele, que é o Cadu e o Daniel, dois profissionais da melhor qualidade, que têm nos ajudado bastante. Inclusive, agora, o Cadu está viajando até para... Isso eu posso adiantar para vocês, para a Barcarena, para ver as instalações, porque a gente está preocupado na nossa pré-temporada. E o Braz também é um outro que se adaptou bem, gosta da cidade de Belém. Ele tem um contrato com o Clube do Remo até o final do ano, mas acredito que ele vai ficar mais essa temporada até o final do mandato. E ele agora, o Marcos Braz vai ser mais importante ainda, porque é na Série A, né? Nós temos que ter um profissional... Porque ele conhece muito bem, conhece o território, né? Ele conhece o território. A penetração que ele tem no mercado e conhecimento. O Marcos Braz, eu tive que estar do lado dele, ele recebeu o telefonema de parabenizando pela conquista do Jorge de Jesus, o ex-técnico, a presidente Leila Pereira, entendeu? Então, eu vou aproveitar o gancho quando tu dizes que ele não veio para ser executivo, mas com a saída do Papelinho ele acabou se tornando. Não, ele não viria na ocasião da primeira conversa que eu tive com ele. É outra função, né? Pois mas você disse que ele tinha outras funções, aí acabou virando esse executivo. O Júlio César é hoje o que o Marcos Braz era antes de assumir a função de executivo? Pode-se dizer que o Júlio César está sendo preparado para isso? Não sei. Isso aí, eu nem conheço o Júlio César. Eu soube que ele tem uma amizade pessoal com o Marcos Braz. Eu não conversei com o Marcos sobre o Júlio César. Eu sei que ele esteve aqui, parece que no Repar, por 2 vezes, e voltou agora, sabe? Mas eu não conheço pessoalmente. Ele esteve, inclusive, na festa da comemoração do acesso, mas eu não conheço. E não teve, até o momento, com o Marcos Braz, eu não tive com o Marcos Braz nenhuma conversa nesse sentido. Pode ser que amanhã pode acontecer, mas eu nem sei, eu te confesso que eu não sei nem se ele está morando no Brasil. A parte do Flamengo eu não conheço muito. Agora você sabe que eu sou tricolor. Agora nós somos. Agora você há de convir que se o Marcos Braz tem o trânsito que ele tem, o Júlio César tem um trânsito ainda maior. Sim, sem dúvida. Eu só posso dizer que a equipe do Marcos Braz aqui vai ser acrescida de novos profissionais que venham nos ajudar. Porque agora o patamar é outro. Exatamente. O patamar é outro. A gente tem que terminar e concluir, até o final do meu mandato, a profissionalização dentro do clube. Ô, Catete, por favor. Primeiramente, parabéns ao senhor Antônio Carlos
E o jornalista Odacil Catete uma vez me ensinou uma frase que dizia o seguinte: o homem que não fez história não viveu. Então, a partir dessa frase, que eu aprendi com o jornalista Odacil Catete, eu gostaria de parabenizar o senhor Antônio Carlos, porque eu sou paraense, morei no Rio de Janeiro durante 22 anos, volto, e nesse espaço de 30 anos não tinha visto o que aconteceu com o Clube do Remo. E eu fico muito à vontade de fazer a pergunta que vou fazer ao senhor, porque não sei se isso é bom ou é ruim, até hoje não entendi, mas eu não consegui pegar paixão nem pelo Remo, nem pelo Paysandu. E a primeira vez, quando eu cheguei aqui no Pará, que eu passei pela sede da Tuna Luz Brasileira e vi aquela cruz de Malta, eu disse, o que é isso aí? O que é isso aí? E aí alguém disse assim, isso é um clube de futebol aqui no Pará. Eu falei, eu vou torcer para esse time por causa da Cruz de Malta. E eu quero lhe externalizar que fiquei feliz pela ida do Remo para a Série A e gostaria que o Paysandu também fosse, porque eu teria mais possibilidade de ver o meu time aqui no Pará. Então eu teria essa possibilidade de ter. Então, por isso eu fico feliz. A minha pergunta, senhor... Exato, eu preciso que você acelere essa pergunta, hein? A minha pergunta, o senhor disse 4 vezes durante a entrevista, Série A é uma coisa, Série B é outra. Essa frase responde 50% da pergunta. Mas eu queria ouvir do senhor. O Clube do Remo foi buscar atletas de fora do estado e até mesmo executivos do Rio de Janeiro, assim como Tuna, Paysandu, como é comum no futebol brasileiro. Por que não colocar em campo a prata da casa? Isso significa que a base, os olheiros, isso não está funcionando, os olheiros não estão indo no interior, não está havendo um trabalho mais comprometido da base. Será que não está funcionando isso no clube? Obrigado, Catete. A valorização dos ativos do clube é o que ele está colocando em questão. Eu acho que por esse momento, inclusive a nossa base vai, graças à influência do Marco Braz, vai para a Copinha. Copinha, né? Entendeu? Aí existe todo isso. Remo, Tuna, Águia e Carajás. Exatamente. E o Remo convidado. Exatamente. E aí, mas nós não temos consciência que ainda precisa de um preparo maior. Existem alguns jogadores que já estão treinando com o Guto Ferreira, mas precisa um pouco mais de rodagem para que possa ser aproveitado. Eu acredito que esse trabalho passa também pela reestruturação, ou melhor, a estruturação do nosso CT, do nosso espaço lá no Outeiro, para dar condições que a gente possa render no futuro, aproveitar toda essa base do Clube do Remo para jogar no profissional. Bom, vamos atender agora a demanda de interações. O Gilson Bezerra. Tonhão, quando vão fazer a cobertura do Bainão? Cobertura? Será que ele está pensando em teto retrátil? Seria isso? Tipo no Atlético Paranaense? Eu não sei. Talvez ele tenha assistido um vídeo que circulou ontem nas redes sociais com uma Baianão todo reformado, parecido com a arena do Criciúma. Do Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, Arena da Baixada. Não, mas eu digo assim, a do Criciúma. Porque a do Atlético ele fecha tudo. Estou entendendo assim. A do Criciúma não, ela é coberta ali as arquibancadas. Tá certo. É assim que saiu. Olha, como é o nome dele? É o Gilson Bezerra. Gilson, isso aí não está no nosso projeto, pelo menos até o final do meu mandato, isso aí não vai acontecer, não. Tá, Henrique Bahia, bom dia. Belo programa, mas deixem o presidente falar, não interrompam. Perdão se eu estou sendo chato. Não, você não está sendo chato. Você, inclusive, tem uma ótima percepção. Agora, eu quero que você também leve em consideração a urgência. Eu tenho 1, 2, 3, contando comigo, 4, 5 perguntadores. Se a gente não tiver essa celeridade, aí, meu amigo, não vai mesmo. Gustavo Carvalho, quero ganhar ano que vem, Campeonato Paraense, Copa Verde e me manter na Série A, Tonhão. Tá bom para ti, não? Também quero, mano. Ô, Tonhão, homenagem da Câmara Municipal. Rapaz, eu não recebi nenhum comunicado oficial, mas parece que está havendo... Houve uma proposição lá do vereador Rodrigo Moraes, se eu não me engano, para ter uma sessão especial
em homenagem ao Clube do Remo. É o que eu estou sabendo, mas não, nada oficial. Olha, o fair play financeiro da CBF é muito complexo, mas tem um ponto que eu gostaria de trazer à tona para avaliação do Tonhão. Os clubes que melhor arrecadarem terão maior margem para contratarem. O Remo é campeão de renda e público na Série B. Isso te dá algum conforto saber disso? Lógico, é evidente que a gente tendo... Nossa torcida é fantástica e vai ser sempre, vai nos acompanhar. Existe uma preocupação, porque nós vamos participar de várias competições, né? E o torcedor, vai ser jogo praticamente de domingo e quarta, domingo e quarta, domingo e quarta. Aí o torcedor, a gente sabe que tem as suas dificuldades. Ele vai priorizar uma competição, vai priorizar os jogos. Agora, indiscutivelmente, pela essa situação que você apresentou, há um certo conforto nesse sentido, porque a gente vai ter mais uma margem para trabalhar. Essa situação de fair play está sendo muito discutida, isso. Nós temos até um representante, que é o Gustavo Fonseca, que faz parte da comissão. Departamento Jurídico do Remo, perfeito, né? Perfeito. Olha aqui, grande irmão Gustavo Fonseca, viu? Irmão. Rafael Costa, como estão as reformas do CT? Há prazo para ficar pronto o módulo 1? Não há um prazo, mas há um prazo para, pelo menos, a gente ter um campo em condições de treinamento, acho que no primeiro trimestre de 2026. Me permita, Valdo, me permita nessa temática, para a gente ganhar tempo também. Por favor, Pio. É razoável, Tonhão, a gente imaginar que numa Série A que vai começar depois de amanhã, está muito perto, o Remo usar o Baenão como centro de treinamento e utilizar o Mangueirão para os grandes jogos que vêm por aí? Sem dúvida, sem dúvida. Pio, nós fizemos isso este ano, né? Tivemos a necessidade de fazer alguns jogos do Baenão, porque o Mangueirão estava ocupado, e o outro foi uma estratégia nossa, e que acabou dando certo. Este ano nós vamos fazer a mesma coisa, os grandes jogos vão ser no Mangueirão, e alguns, vamos supor, contra o Red Bull, que não tem muito, jogos sem muito apelo vão ser realizados no Baenão. Mas, ainda em relação ao CT, qualquer coisa que eu possa dizer aqui pode ser, em termos de prazo, pode ser precipitação em função da conversa que está havendo de um apoio, já que foi falado aqui pelo Valdo, da Vale. Tem uma pergunta para ser feita aqui que tem a ver também com um assunto que eu preparei para essa entrevista. Bom dia, parabenizar o presidente Tonhão pelo acesso à elite do futebol, é um fato inesquecível para o torcedor e para o estado do Pará. Percebe-se uma valorização mais profissional na gestão do clube e isto é fundamental para que possamos nos manter e fazer a história na Série A, que é o nosso lugar. Sugiro um sócio-torcedor para quem está longe de Belém e quer ajudar o clube. É o Jacó Serruia, que mora em Cuiabá, no Mato Grosso. Aí vem a pergunta que eu preparei para produzir. Não dá para pensar em Série A com ingressos que custem menos de R$100. A importância de se tornar adimplente, de se tornar sócio-torcedor, e mais do que isso, para além disso, se tornar adimplente. Isso também deve ser, e isso representa uma receita substancial. Sim, né, Antônio? adimplente e recorrente, porque às vezes o que acontecia no passado... Modinha. O cara paga por mês, aí o Remo começa uma fase negativa, o cara deixa de pagar. É o torcedor modinha. Aí o compromisso está ali, né? Então nós estamos fazendo uma remodelagem no sócio-torcedor, até porque a empresa que trabalha conosco, né, no sócio-torcedor está encerrando o contrato, nós vamos fazer uma mudança. Esperamos que a gente, com essa nova roupagem, a gente possa atrair mais sócio-torcedor, até porque é muito importante. O que você falou é certo. Não há condições de fazer um futebol em Série A um ingresso de menos de R$100. Até porque, se você vai no show lá do
Eu vim falando isso há muito tempo aqui, Tonhão. Eu tive até o trabalho de pesquisar, por exemplo, tomando por base Fortaleza, que é o nosso, digamos assim, patamar mais próximo do nosso, né? A arquibancada mais barata lá, se eu não estiver enganado, custava em torno de R$ 120 e até R$ 160, dependendo da importância do jogo. Esse era o ingresso mais barato. Tonhão, a folha da Série B foi de 4,5 milhões? Não. Menos? Menos. A folha da Série A vai chegar a 10 milhões? Se tu está pensando alto, tu tem que fazer um investimento. E tu estás pensando alto, paralelo, mais ou menos nesse sentido. Mas aí pode chegar? Pode. Mas o futebol como um todo, não é só de jogadores. Sim, todo o departamento. Agora tem que profissionalizar o futebol feminino, né? Vamos ter várias, vamos ter que fazer isso. O amador vai ter que ganhar. Tem que olhar isso, Nós somos obrigados se eu não me engano, modo sub-15 para cima. Meu Deus, né, mano? Mário Quadro. Está perdido é o Aldinho Araújo. Tonhão, o Remo faturou esse ano, segundo o que a gente leu e algumas informações, 15.700.000. Confere? A tendência com a Série A é triplicar, seria mais ou menos assim. Você está falando de renda e público, né? Estou falando de faturamento que o Remo teve em renda. Bilheteria, Valdo. Não, isso é 15 milhões e 700 mil cruzeiros. A tendência é essa. Cruzeiro não, que eu não... A tendência é essa. Logicamente que a gente sabe que o orçamento do clube vai dobrar. E a gente vai trabalhar para triplicar, porque ele dobra com receitas garantidas e tem as variáveis. Por exemplo, a receita da Série A, nós estamos na Libra. Eu ia perguntar sobre isso também. A Libra teve aquele problema do Flamengo lá. Pois nós já vamos entrar com esse problema, né? Porque o Flamengo bloqueou uma parte dessas verbas. Nós não fomos atingidos porque a gente estava na Série B. Mas agora a coisa vai... Nós vamos entrar nessa briga. Existe uma variável que é de acordo com a audiência que o clube dá às TV, né? Com as vendas de pacote. Acho eu que o Remo vai ficar num patamar elevado. Porque a torcida do Remo vai comprar. O orçamento garantido é de 150 milhões, Tonhão? Chega até 150 milhões com esses variáveis. Para o ano inteiro. O ano inteiro, com esses variáveis, né? Pode chegar até um pouco mais. Depende muito do nosso trabalho. Por isso que a gente tem que explorar o nosso marketing, um trabalho profissional, entendeu? Quando eu falo que a gente vai acrescentar alguns nomes da nossa equipe, passa pela área de marketing, profissionalizar aquele departamento. Ô, Tonhão, tem uma pergunta ali, por favor, Edinho. Depois eu vou para essa que tu colocaste agora, sobre o Marcelo Rangel. O Leonardo, bom dia. Vai renovar com o Marcelo Rangel? Eu vou fazer um acréscimo. O Marcelo Rangel estaria avaliado em 75 mil euros convertidos para real, quase 500 mil reais. Valeria a pena comprar esse jogador? O Remo vai comprar esse jogador? Não. Mas renovar? Sim. Tá. Nesse tema, Valdão, nessa temática, qual o percentual, Tonhão? A gente sabe que é outro patamar, é outra prateleira, né? Tem jogador de Série B no próprio elenco do Remo que, pela lei das probabilidades, não se daria tão bem numa Série A, onde, claro, o padrão de exigência é muito maior. Bem mais elevado, né? Qual é o percentual que você arriscaria do atual elenco para uma eventual permanência, Tonhão? Eu não consegui ouvir. O final. Não, qual o percentual do atual elenco que você diria que ficará e, naturalmente, o restante seria as contratações? Eu diria que... Me peça essa tua lista aqui, por favor.
Os nomes dos jogadores, nome? Não, essa aqui. Não. Dos 16. Tá. É dos 16 que o Remo tem. Olha, eu diria o seguinte: desses 16 que tem contrato, 80% deve ficar. Deve ficar. Dos 16. Dos 16. Existem jogadores aí que vão encerrar o contrato no final do Campeonato Paraense e tem jogadores aí que também estão sendo assediados e poderá haver alguma negociação aqui. E do restante do elenco, eu diria que 50%. Obrigado. Dos restados que estão sem contrato, tá? Bom, é o caso do... Vou citar aqui. Há interesse no Klaus, tá? Em renovação. Marcelinho. Diego Hernandes. Diego Hernandes tem contrato até junho. Junho. O Kaique, existe um interesse muito grande, mas existe o interesse do Fluminense de ficar com ele também. De repatriá-lo. E o Sávio? O Sávio também, mas o Sávio existe... Isso aí vai depender também muito mais do técnico, tá? Da comissão técnica de opinar. Mas... O interface do técnico com o Sávio não foi dos melhores no final da campanha, né? Eu não digo que foi do técnico. O Caio Vinícius, Tonhão. Caio Vinícius tem contrato, mas eu vou acabar respondendo a pergunta do Valdo. Mas é um que está sendo assediado. Vamos lá. Tem o Paulinho Rodrigues. Bom dia a todos. Parabéns pelo acesso, presidente. O senhor será candidato à reeleição? Antes do senhor responder essa pergunta, senhor presidente, eu gostaria de colocar aqui o Paulo Balesteiro dizendo que o Flamengo ganhou na justiça, ganhou da Libra na justiça. E uma outra colocação do Paulo Balesteiro é um pedido para que o Gerson, ele que é paraense e mora no Rio, é cronista esportivo, é colega nosso, é confrade, que o Gerson mereceria ganhar uma camisa do Remo lá e tal. Gerson meio canhotinha de ouro. Poderíamos renovar o estoque, porque ele já recebeu. Tá, agora vamos lá, seguindo aqui, Rafael Klaus. O Rafael Klaus teve a petulância, a pachorra de peitá-lo na comemoração do acesso. Na verdade, não foi a comemoração. Foi na saída dele, que ele estava se caminhando para o vestiário e eu estava me dirigindo para o gramado. Para comemorar? Ele saiu numa atitude inexplicável, se dirigiu a mim dizendo que eu joguei sujo. Porra, jogou sujo? Não, jogou ele sujo em 2021. Reme confiança. Exatamente. Acho eu. Ele recebeu muita pressão, porque houve uma manifestação não só do clube, como da torcida, da imprensa, sabe, da alta esfera. Coincidência ou não, a atuação dele foi irrepreensível. Pois né? mas... Passou totalmente desapercebido. Agora, por que esse incômodo? Que eu joguei sujo? Porque eu estou brigando pelos interesses do meu clube. A minha nota, em nenhum momento, foi agressiva ainda. Só se blindou, né? Exatamente. É lógico. Sabe? Se tem represálias, ele vai apitar mais jogos do Remo. Ele apita mais Série A do que Série B. Mas eu estou sabendo, pela informação que eu tenho, que ele vai para a Copa do Mundo e depois vai se aposentar. Mário Quadro. Não, Fernando. Mas, de qualquer maneira, uma pressãozinha sempre em cima nunca é demais, né? Até porque ele fez aquilo no Bainão lotado, não foi nem ouvir o VAR, imagina no Mangueirão, se ele tivesse mal intencionado, né? Uhum. Tonhão, vem até ao encontro de uma pergunta aqui do nosso ouvinte. A tua reeleição. Você até viu o gesto que eu fiz contigo depois do jogo lá, no nosso encontro após-jogo lá no Mangueirão, domingo, quando alguém, não lembro se foi o próprio Guto, ou até o teu próprio filho, Carlinhos, sobre a tua reeleição. Tu dissesse, aquele suspiro para o ar. Né? Olha, Fernando, eu acho que... Vou ser bem sincero, eu vou falar o meu sentimento de hoje.
eu quero ter qualidade de vida mesmo. A minha missão vai ser cumprida até o final do meu mandato e depois o futuro a Deus pertence. Mas eu, No primeiro momento. não pretendo sair para a reeleição. Mário Quadros. Presidente Tonhão, é uma pergunta que incomoda a mim, não sei se incomoda todo mundo, mas pode ser que tenha alguém que queira fazer. Não é bicolor? Não. Nem Remo também. Nem Tuna, só sou Fluminense. Mas eu, Boa mas escolha. eu gosto Até que chama numa maioria aqui, né? Saiu eu gosto bem, dos né? clubes do meu Pará. Eu gosto dos clubes do meu Não, Pará. por causa da camisa dele. Ah, sim, não, mas isso aqui foi Eu presente. digo que ele se saiu bem quando ele foi Fluminense. Só... Mas O Tonhão lembrou, a maioria aqui é tricolor, hein? Mas a pergunta é o seguinte, presidente. Eu vi o Remo campeão brasileiro da Série B. A Série B, não, Série C. Série B. Eu estou falando de Série B. E vou explicar aqui. Como? O Remo tinha todas as possibilidades. A pergunta é: o Antônio Oliveira atrapalhou o clube do Remo nesse período aí? E a demora dele? Por que essa demora se não vinha tendo os resultados que o Remo precisava? Porra, deixa eu mudar a pergunta aqui. O passado, rapaz. Vamos falar de futuro. Não, mas o Remo tinha chance sim de ser campeão. Tinha, mas não foi. E eu penso, isso aqui é no meu pensamento, que a demora dele foi muito e não contribuiu tanto assim, vamos colocar. Mas ele não contribuiu. Eu não vou aqui defender o Antônio Oliveira. Mas se vamos fazer um comparativo do comando dele, do Daniel Paulista, fora de Belém. Foi mais proativo. Tu achas que ele não teve contribuição? Eu citei isso Daniel num dos nossos Paulista. programas agora, semana passada. A campanha dele fora de casa. Porque dentro de casa O realmente. problema dele foi muito dentro de casa. Eu não estou aqui defendendo o trabalho dele. Muito pelo contrário, também tive essa sensação. Mas não temos que desconsiderar que ele teve contribuiu também para esse acesso. A primeira vitória fora de casa foi com ele. Contra o América em BH. Exatamente. Aqui, e te digo mais, a melhor apresentação do Remo, sob o comando do Antônio Oliveira, nós perdemos o jogo, que foi contra o Criciúma. Aqui em Belém, não Aqui em Belém, exatamente. Num pênalti. Pênalti Mandrake no final Mandrake. do jogo. Aí eu te digo, exatamente. Aí eu te digo mais. Nós tivemos malandragem nesse jogo do Criciúma. Contra o Atlético Goianiense, tivemos um gol desmarcado. Tá? Então, aí eu te diria, essa soma aqui já daria o campeonato para o Remo. Eu não vou culpar o Antônio Oliveira para o Remo não ter sido campeão brasileiro. Porque eu acho que o mais importante, lógico que o título seria o ápice. Sim, não aconteceu, vamos valorizar o que nós conquistamos. Eu diria... A maior parcela que eu dou ao Antônio Oliveira por não ter, digamos assim, talvez até o Remo ter chegado ao título, que eu diria que foram imperdoáveis, foi a derrota para a Ferroviária e o empate contra o Botafogo. E o Neto está doido para falar. Fala, Pio Neto. É verdade. Não, eu diria que, nesse caso do acesso, claro que todo título tem a sua importância, mas os 4 que subiram podem ser considerados 4 campeões, né, Valdão? E, Pio, vamos fazer uma comparação aqui. O acesso do Remo está sendo muito mais valorizado e falado do que a conquista da Curitiba. A conquista do Curitiba. Perfeitamente. Eu entendo dessa maneira também. Tonhão, você... Pois não, Pio, pode completar. Não, pode seguir, Valdão, pode seguir, para a gente ganhar tempo. Qual a leitura que você faz? Como é que você mede o tamanho da premiação da CBF para os clubes que subiram? Por exemplo, o Curitiba, campeão, ganhou 3,5 milhões, mas os 3 outros que acessaram, como o Remo, apenas 1,5 milhão. Quando se tem uma Copa do Brasil que paga, sim, valores astronômicos, não é muito pouco, não, Tonhão? Pouquíssimo. Já foi devidamente registrado o nosso descontentamento junto ao, no caso, o nosso vice-presidente
Ricardo, até com pleito de aumentar essa premiação. Se vai acontecer ou não, até porque a gente não recebeu ainda. Todo trabalho tem seu ponto fraco no processo. Parabéns, Tonhão, pelo resultado no final. E se não viesse, já seria um bom trabalho. Márcio Pantoja. É verdade, Obrigado. Que o Tonhão não gostou muito da lembrança do Antônio Oliveira, mas nós somos obrigados já que nós estamos falando de temporada, a voltar a fevereiro. Olha que diferença do teu novembro pós-acesso para o teu fevereiro pós-eliminação de competições como Copa do Brasil, Copa Verde, perdendo para o São Raimundo de Roraima no Bainão. Ali deu vontade de ir embora, Tonhão? Voltar para casa? Rapaz, ali, a Copa Verde, por exemplo, nós não iríamos entrar. É verdade, eu lembro. Porque a gente discute muito dentro do Remo, o Remo tem que participar de competições que tragam alguma coisa. O que é que traz a Copa Verde? Se você não for campeão, nada vai acontecer de bom. Né? Vale a rivalidade. Pô, é o único jogo que tem realmente atrativo é repar. Né? Aí nós entramos para amenizar a nossa punição. A gente estava com 4 jogos, então entramos ali para cumprir na Copa Verde. Para azar nosso, nós fomos eliminados logo no primeiro jogo. Com o nosso ex-ídolo, Felipe Viseu, perdendo o pênalti. Agora, dolorido foi a Copa Brasil, porque a Copa Brasil é uma das competições mais rentáveis do Remo. E ali foi a saída do Rodrigo. Do Rodrigo Santana. Né? Você tem Carajás, Tuna, Águia e Castanhal. Não, Bragantino. Cada um, na primeira fase da Copa do Brasil, cada um vai embolsar logo 1 milhão de cara. Quer dizer, a Copa do Brasil foi uma boa, o Remo, com essas condições, foi uma boa em termos práticos entrar na quinta fase da Copa do Brasil? Até porque vai render um pouco mais para nós, né? É porque há quem diga, por exemplo, que é melhor vir lá desde o início, passando. Nosso ponto, agora esse mudou, ponto é discutível, né, Valdo? Formato, né? Um acumulativo, né? Que na antes não tinha, porque já tem, né? Mas tem agora um jogo só e define, não é o ranking que define mais o local, entendeu? Parece que é sorteio né? Coisa aí. Como não tem o ida e volta. Exatamente. Teve um cara que disse, esse Tonhão deve se odiar para ir num programa de mucurentos. Ele está dizendo que o programa é feito só por bicolores. Você está se odiando, Tonhão? Não, de maneira nenhuma. Até porque eu estou cercado de pessoas do bem, amigos. Boa, Tonhão. Só tem eu não vou chamar mucurento, né? Eu vou chamar um bicolor que é o meu amigo, meu parente, meu primo Pio Neto. Verdade. E aí, não é só ele, tem outros caras aí que estão se manifestando dessa maneira, mas cada um tem, nós vivemos num Estado democrático. Deixa eu dar um depoimento aqui. Cada um tem eu não sei o direito de pensar. É Dinho, né? Eu não sei. É Dinho. Pela cor da camisa dele, ele é azulino. Né? Fernando trabalhou comigo na Frente Jovem Azulina. Valdo é um tunante que eu conheço há muito tempo e um ardoroso defensor da Cruz de Malta. Esse aqui não assumiu nada. É a única coisa que ele assumiu, que ele é fã do Antônio Oliveira. Não sou fã. Olha aí, o Janderson deve ser um jogador, sei lá. Toninho, a gente não fala com Série C, ou seja, estão chamando a gente de torcedor do Paysandu. Carlito Baladeira, amigo Valdo, fala para o Tonhão, só assim eu vou ver o meu Fluminense. É o Carlito o nosso, né, Tonhão? Se bem que a essa altura dos acontecimentos, a gente tem que botar a bandeira do Pará em cima do pó de arroz. Ivan Castilho, bom dia, amigos do Futebolizar. Valdo pergunta para o Tonhão se tem fundamento no interesse do Ganso. Pois o mesmo está em final de carreira. O Ganso disse que quer se despedir jogando pelo Remo. Que ele pediu permissão para a mulher dele não quer vir. Mesmo, né? Você está me dizendo que o Ganso foi um objeto de desejo do Remo e por isso não veio por cada mulher? Não. Foi isso. Eu conheço o pai do Ganso, o irmão dele, o Papito. Eu estive com o Ganso num jogo do Fluminense lá no Rio.
Tive a oportunidade de conhecer a família toda dele, mas essa Rapaz, eu me abro. especulação, isso. Desculpa, Tonhão, mas eu não consigo me conter. Olha, o cara disse que a gente está mordendo as costas. Estão todos mordendo as costas. O que é isso? Ele está dizendo que nós somos bicolores, estamos mordendo as costas. E não são poucos. Não, você pode reparar. Mas isso é ótimo. Mas é excelente, muita porque... falta de bom senso. Me perdoe, né, Valdo? Porque Mas, Pio, isso consciência faz parte do... Veja, eu estou pretendendo trazer o Alberto Maia aqui. O que vai ter de torcedor do Paysandu dizendo é só remista. Deram muita moral para o Tonhão. Rapaz, eu estou me preparando para isso. Gabriel, Tonhão, sou remista e tenho 24 anos e nunca havia visto o Remo na Série A. Obrigado por toda a dedicação e seriedade no trabalho pelo nosso Leão. Manda um abraço para o meu pai, Geraldo Sá, por favor. É ele e o Gabriel Freitas, que nunca viram. O Gabriel Freitas também não viu o Remo na Série A. Vai ver agora, Valdo. Olha, Oliveira é a TV Super Mucura, não Marajoara. Mas essa coisa, viu, Tonhão, e todos aqui, de ser Remo, ser Paysandu, eu que fazia Remo, Paysandu e todos os outros clubes, um camarada na Curuzu estragou um equipamento meu, porque ele me viu lá e disse, esse camarada aí, na época eu tinha cabelo, esse gordinho, ele falou, esse gordinho aí, só é remista, e jogou cerveja na minha câmera. Tu acredita nisso? Eu perdi a câmera. Aquele chute do Não, aquela foi na lente do Ari Souza. Tonhão, o Remo perdeu um jogador porque ele não pertencia ao Remo e ele foi repatriado pelo Vitória, Camutanga. Até porque fazia parte do contrato. Esse nome é um nome simpático para 2026? É um bom jogador, mas também não gostei da saída dele. Mas não foi por culpa dele. Não foi o que aconteceu com o Daniel Paulista, com o Papelinho. Não foi, mas ele poderia resistir. Ele não... Rapaz, isso aconteceu em horas, meu irmão. Foi mesmo? Horas. Foi mesmo? Cara, e tá aí, pô. Não houve interesse dele ficar. Agora ele quer voltar, né, Tonhão? Agora ele quer voltar. Agora, aliás, tem muita gente arrependida, viu, Pio? É verdade. Tem muita gente arrependida. Imagina. O Paulinho Rodrigues. Nesse programa só tem o Paysanduísta. Paysanduísta. Mas tem um outro programa aí que o apresentador é um paysanduísta insuportável. Tonhão, é o Paulinho Rodrigues. Alexandre Garcia. Tonhão, muito obrigado pelo acesso à Série A. Parabéns. Gostaria de ganhar uma camisa bonita do Leão Madrid, tá bom? Alexandre Garcia, Jananindeua. É lá da Cidade Nova, ele está sempre participando. Tonhão, posso fazer uma pergunta? Pode, Fernando, por favor. Tonhão, ontem até repercutiu um pouco o seu ato, né? Realmente em relação ao presidente do Paysandu, Roger Aguilera e tudo, e parabenizo você por isso, eu te conheço pessoalmente, sei como você é. E diante do que a gente viu aqui, o Remo tem uma lista aqui, por exemplo, de 16 jogadores, alguns com contrato até final da temporada, outros pelo meio, outros ali também. Haveria alguma possibilidade, de repente, aí do Remo, de algum desses jogadores que não interessam, digamos, para essa Série A, né? Dessa lista? Sim, dessa lista, de repente, ceder ao Paysandu. Ceder? Vamos lá, tem 16 jogadores aqui. O Remo não vai ficar com os 16. Se o Paysandu tem uns 4 aí nessa lista. Vamos lá, o Paysandu tem interesse em 2 desses 16 que não interessam ao Remo. Basta conversar. Pronto. Boa pergunta, hein, Fernando? Vamos lá. Paysandu e Fluminense. Peraí, Edinho, não mexe. É porque quanto mais interação acontece, vai havendo a mudança aí. Pergunta para o Tonhão sobre o Rony. A possibilidade do Rony jogar a Série A pelo Remo? Tonhão. Cria remista, hein? Rapaz, o Rony é cria do clube, né? Tem uma identidade com o clube do Remo, mas o Rony é um jogador de 1.200.000. 1.700.000, né, Tonhão? 1.700.000 no Atlético. E aí, como é que
O Tonhão, o Rony ganha 1.700 no Atlético, Fernando? Eu pensei que fosse 1.200, Fernando. Tá aumentando. O Fluminense ofereceu 1.500.000, ele não ficou. O maior salário do Atlético é o do Hulk. E logo depois dele é o do Rony, com 1.700.000. Olha, Tonhão, por favor, não vai trazer músculo velho para o nosso leão. Por favor, é o Cláudio do Conjunto Maguari. Trazer o quê? Músculo velho. Aquele ex-jogador em atividade. Quando você, por exemplo, investe num... Zé Roberto, da época, é um jogador que estava para aposentadoria, mas era um jogador que produzia. Mas quando você, por exemplo, investe... Eu nem queria falar aqui, porque os caras... Eu não tenho nada, não é nada pessoal, mas, por exemplo, tem atletas que não querem nada. O Marrone tem um potencial espetacular que não desenvolve. Mas também não é velho. Mas não é velho, é verdade. Mas existem jogadores que conseguem emprego pelo que construíram lá atrás e já não jogam. É exatamente sobre isso que ele está falando. E Valdão, Oi, deixa eu perguntar para o Tonhão. É um ponto que, em regra, dirigente de clube nunca fala em superávit. Ele sempre fala que ficou um passivo gigantesco de uma temporada para outra. O Remo termina a temporada 2025, Tonhão, com lucro equilibrado ou com Boa um pergunta, passivo alto para honrar? Bem direto, transparente. Termina equilibrado. Tonhão, meu presidente, Rafael Souza, gostaria de deixar a minha dica. Lucas Ribeiro, jogador que está no time... esse cara jogou o Mundial de Clubes contra o Fluminense. Lembra dele? Lucas Ribeiro, no futebol africano. Aí, olha, jogou o Mundial. Muito bom jogador mesmo. Agora, não deve ser um jogador barato. Todo bom jogador interessa para o Tonhão. Agora, depende também, mano, porque a gente tem que fazer... Não pode fazer loucura também. Até para terminar o ano, o meu mandato, da maneira que eu estou terminando este ano, como eu disse agora para o Pio, com as finanças equilibradas. Agora, assim, eu estou brincando, estou reagindo com o maior bom humor possível ao pessoal que está mexendo com a gente, mas vou mandar uma resposta para ti, Cosmo Souza. Agora esses mucurentos andam atrás de pessoas que trabalham no Remo. Antes ninguém queria saber isso do clube. Antônio Carlos Teixeira, você veio aqui antes de tudo que hoje faz rir, né? E eu, Cosmo, na mesma ocasião, também convidei o presidente do Paysandu, Roger Aguilera, ele nem tinha um. Então, meu amigo, me perdoa, mas você podia dormir sem essa. 10h41, Tonhão tem espírito de vencedor, muito obrigado pelo acesso. Já iniciou o planejamento da próxima temporada, Tonhão? Estão iniciando, né? Arthur Nunes. Terminou agora, né? É o rei do acesso, né? Catete, chama Edinho, por favor, aí. Edinho! Catete! Catete vai fazer uma pergunta aqui. Eu combinei com os repórteres que não eram do esporte para que cada um fizesse uma pergunta. Mas como o Catete é sempre um cara muito... Não que os outros não sejam, tá? Antes que me interpretem mal. É um cara muito ligado à esfera esportiva também, ele que é da área de segurança pública. Uma concessão, então. Mais uma pergunta, Catete. Presidente, se a minha fonte me alimentou bem, o senhor vem do segmento bancário, econômico. A partir dessa sua expertise, isso pode ajudar a atrair mais patrocinadores ao clube, inclusive bancos, SAF, e mesmo que não seja que o senhor não tenha vindo dessa área. Há um prognóstico de repente, a Série A, pelo fato da Série A estar na Série A, o clube ter patrocinadores também volumosos, grandes, para que o clube também possa acompanhar isso? Sim, a gente está trabalhando no sentido de captar cada vez mais investidores e patrocinadores, e existe essa possibilidade. Eu só descarto, no meu mandato, falar de SAF. Ô Tonhão, obrigado. Muito obrigado. Foi o Mário? Não, foi o Fernando, que fez perguntas sobre os jogadores entre os 16 que poderiam interessar ao Paysandu. E tem um cidadão aqui, deixa eu ver se eu encontro, Alexandre Garcia.
Tonhão, traga o Garcês, seria um sentido inverso. Garcês na Série A. Me ajude aí a arrumar um emprego lá no Bainão. Um abraço para o nosso amigo Pio Pix Neto Garcia de Anani. Ele fez apelo de emprego, pediu Pix para o Pio e quer o Garcês na Série A. Pronto. E não quer mais nada, Tonhão. Tonhão, é possível? Garcês? Quem sabe? Rapaz, quando ele fica assim reticente, o Tonhão é bom de entrevista, Valdo. A gente arranca dele porque ele teoricamente acha que não vai falar, mas a gente arranca do Tonhão. Tu viu, Pio? Tu ouviu essa resposta do Tonhão agora sobre o Garcês? Te lembra algo? Me lembra que o Fernando postou no grupo dos titulares que ele ficaria em Belém. Valdo só disse que não era no Paysandu. Essas reticências do Tonhão, elas falam muito. Sabe, aquele silêncio ensurdecedor simboliza muito bem esse argumento reticente do Tonhão. É aquela frase, Fala, né? Quem cala consente, né? Alberto, bom dia, Tonhão. Obrigado por contribuir para que eu pudesse novamente ver meu Leão na Série A. Olha, o zagueiro César Martins do Novo Horizontino seria uma boa para nós. Ok. Tonhão, por favor, nos livra dessa empresa ruim chamada Volt. Aliás, o Remo já renovou com a Volt. Na verdade, não foi uma renovação, foi uma prorrogação contratual, porque a gente tinha que definir qual era a série que a gente ia jogar no ano de 2026. E aí existe uma necessidade de ter um tempo para você poder fechar um novo contrato com a empresa para que ela possa fornecer o material logo no início da temporada. Né? O Fernando sabe melhor do que eu isso. Então, porque o Fernando participou foi comentado, Tonhão, me desculpe a interrupção, que a empresa do Fernando estava disputando com a Volt, a Profut aí queria patrocinar o Remo, que foram pequenos detalhes que não permitiram esse fechamento. Muito queixo do Fernando se meter nessa licitação, hein? Rapaz! O Jimmy Knight vai participar agora com a gente. Fala, Jimmy, bom dia. Eu estou aqui na Feira do Guamá e todo mundo diz que torcida é só lá no Ver o Peso. Mas eu encontrei o Ademarzinho aqui, ele vende carne, que Ademarzinho, olha o chapéu dele, presidente. E ele quer fazer uma pergunta para o senhor. Por favor, Ademarzinho, o presidente Antônio Carlos está no estúdio lá, Valdo, Marajoara, todo mundo detonando nesse momento. Vamos lá. Presidente, eu quero investimento para o Leão ano que vem. Um investimento bom para a gente competir a Série A. Tá, meu presidente? Tá aí, pode crer. Eu acho que não é nem uma pergunta, né, Ademarzinho? É um pedido. É um pedido que eu estou fazendo, não é uma pergunta para o senhor. Quero que o senhor arrume o Leão para dia 2026 para disputar com o Flamengo, Botafogo, todos esses times grandes aí. Vai dar muito torcedor do Remo lá no Mangueirão? Pode ganhar 50 mil todos os jogos do Leão. Já me falaram que mais 10 mil no estacionamento. Mais 20 mil no estacionamento, já tem isso aí. Beleza. É com você, Valdo, presidente. Muito obrigado. Vai comendo. Bora, Tonhão. Os portugueses estão sacaneando de brasileiro agora. É racismo, tá tirando. Pio, tem alguém aí, alguém que ficou da COP, não voltou para o seu país. O Criatório Cacarito pergunta para o Tonhão se tem condições de fazer uma reforma do Bainão, transformar o Bainão numa arena. Ora, se a cobertura ele diz que não vai acontecer na gestão dele... Não, mas o Bainão já sofreu, na área interna, um melhoramento bem considerável. Viu? Eu vi ali na toca, né, Tonhão? Está muito bonita a toca. E olha, uma coisa que eu me orgulho de fazer, de ter feito no Bainão, eu, Fernando Blindex, toda a nossa equipe, de fazer um espaço econômico lá dentro.
E ali Importante. mudou O ambiente, o clima, a mudou atmosfera. tudo. E aí eu tive a oportunidade e o prazer graças à ajuda da diretoria da festa e demais dos padres do santuário, de receber pela primeira vez no Bainão a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Teve um torcedor, não lembro o nome, que perguntou se o Cadu vai ser repatriado para jogar a Série A pelo Cadu Remo. é do Bruno Remo. Alves da Guanabara. Cadu é do Remo com a opção de compra do Botafogo. Vamos ver o que vai defender o Botafogo. Ele tem até o final da temporada para se manifestar. O Remo tinha quatro laterais direitos, terminou com um que foi o Pedro Costa, que não atendeu, né? Preciso olhar muito para essa questão do Cadu aí. Não deve ficar, né, Valdo? Evaldo, deixa eu perguntar mais algo que me lembrei agora. Havia um projeto, na época da campanha que elegeu o Tonhão, presidente do Remo, de construção de um complexo administrativo ali naquela área do Carrossel. Esse projeto ele morreu, ele foi substituído ou ainda existe para um momento futuro, Tonhão? E você também, quando veio aqui, Tonhão, você prometeu um museu, lembra? Mas o museu fazia parte de um possível investidor que acabou... Mas a área do Carrossel não era um complexo administrativo, era um hotel que a Gavi iria construir ali duas torres. Mas aí o que aconteceu foi o seguinte: a COP começou a gerar uma série de desconfiança se iria ser realizada realmente aqui em Belém. Então, em função dessa demora, a Gavi desistiu depois de construir essas duas torres. Essa área lá do Carrossel, ela está alugada para a EGEA e há um projeto lá para a gente se fazer um empreendimento lá, juntamente com a parceria dessa empresa. Tem lá em cima, Edinho, lá em cima, aí, vamos lá, tem... Pergunte ao Tonhão se o Remo vai fazer 3 times. E o principal sempre priorizando a Série A e a Copa do Brasil, e os outros 2 times, Parazão e Copa Verde. Eu não digo 3, mas é mais ou menos nessa linha o pensamento nosso, da diretoria e da comissão. Time alternativo. O Remo vai jogar o Parazão com time alternativo? Vai alguns jogos, vai jogar com o time titular. Mas não tem condições, né, mano? Valdo, parabéns pelo programa, obrigado. O nosso Leão está na Série A, mas temos que pensar logo na Libertadores. O que você acha, Tonhão? Douglas Castro, do bairro do Curió. O Curió está voando, ele também quer que o Leão voe. Eu também quero, mano. Também quero. Agora, Tonhão, o Pedro Castro, infelizmente, não foi aquele jogador, aos olhos da torcida, aos olhos do Guto Ferreira, ele deve ter tido uma produção muito boa, porque ele repetidamente foi escalado, inclusive, como titular pelo Guto Ferreira. O Pedro Castro é um jogador que tem 5 acessos. Subiu com Santa Cruz em 2015, subiu com Cruzeiro, subiu com Botafogo, mas não foi, e eu dizia isso ao Mário Quadros, a gente conversava antes de vir aqui para o estúdio, não foi aquele jogador, repito, aos olhos da torcida e aos olhos da crônica, boa parte dela, não foi aquele jogador que esteve contextualizado na velocidade, na transição rápida do Clube do Remo. Um jogador muito lento. Pedro Castro está nos planos? Vai jogar. Pedro Castro tem uma cláusula contratual de renovação automática. Subida, né? Subiu, renova, né? Então, agora, não significa necessariamente que será o jogador da Série A, né? Sim. E acho o seguinte, eu particularmente, eu tenho uma opinião sobre esse plantel do Remo com um plantel altamente comprometido, sabe? São jogadores dentro das 4 linhas, são homens profissionais fora das 4 linhas. Tem algumas exceções, algumas escapulidas rápidas, mas isso aí faz parte. O Pedro Castro é um deles. O Pedro Castro teve um problema sério com o filho dele. Sério mesmo. Mesmo assim, se dispôs a entrar em campo. Legal isso, hein? Sabe? Então, a gente tem que ressaltar esse tipo de coisa. E o Pedro, além do acesso, ele tinha uma função tática que não aparecia para a torcida.
mas era muito importante no esquema do treinador. Olha, o... Rapaz, 984, vou ficar só com o número, porque não entendi nada do que ele escreveu ali. Sou de Magalhães Barata, acredito que o Leão vai beliscar uma vaga na Sul-Americana, dependendo do elenco que for montado. E o WJL 1302, meu amigo, tempos de inteligência artificial é assim mesmo. E o CT, todo dia eu passo na frente, está abandonado, muro pichado, usuário de drogas entrando por lá. Está acontecendo isso mesmo, Antônio? Não, eu saiba. Não tenho esse conhecimento. Muro pichado. Olha, o Joel de São Pedro Castro, não, pelo amor de Deus. O Cássio Jorge, bom dia. Gostaria de saber do presidente Tonhão qual a proposta do sócio-torcedor para o ano de 2026, pois o sócio ainda traz poucos benefícios para o torcedor. Grande abraço. Olha, isso em breve vai saber, mas talvez ele desconheça, porque o sócio-torcedor, o programa do sócio-torcedor traz muito benefício. Inclusive, nós temos uma rede de lanchonete. 20 parceiros. 20 parceiros. Então, eu acho que ele tem um pouco de desconhecimento. É só procurar a nossa... exatamente, o serviço lá do sócio-torcedor para ele se informar melhor. Olha, o Leandro Soares de Ananindeua, bom dia. Gostaria de saber do Tonhão se o Remo está ciente que se entrar na Série A para se manter, é provável que caia. O certo é lutar por Sul-Americana ou Libertadores. Um abraço a todos. Obrigado, viu, Leandro? Eu acabei de dizer isso, que eu estou pensando alto. Pô. Quem pensa em se manter, cai. Né? Realmente, ele tem razão nesse sentido e comunga do mesmo pensamento comigo. Bom dia, Luiz Antônio do Panorama, sou remista de coração, fã do Tonhão pela honestidade e seriedade. Queria dar uma dica de contratação para o Remo. O Sacha e o Pita, do Bragantino, Mateuzinho, do Cuiabá e o Jajá, do Goiás. Esse Sacha, todo jogo que ele faz contra o Fluminense, ele faz gol, Tonhão. É verdade. Ele é internacional. Onde ele passa? Interessante. Chama logo ele. Chama logo para poupar o Fluminense, Val. Não, se ele vier para o Remo, ele vai fazer gol no Fluminense. Bom dia, DJ Luiz de Irituia. O Remo tem que ter exemplo do Mirassol para chegar longe. Já foi colocado isso aqui. Bom dia, Tonhão. A todos do Outeiro, Henrique. Pelo amor de Deus, contrata um bom meio-campo. Tem que contratar um bom time todo. É isso. Bom, são 10h56. Tem mais uma pergunta aí, Pio? Não, eu queria apenas renovar o apreço, o respeito, o carinho, a admiração que eu tenho pelo Antônio Carlos, o nosso Tonhão, meu parente, com muito orgulho, e dizer que a gente vai estar, mesmo não sendo o hino do Leão, né, que é Atletas Azulinos, mas a gente vai estar empunhando a bandeira para parodiar aquela música que o Valdo gosta tanto, da Tuna Luso Brasileira, e que o Pará vai ser e vai estar muito bem representado já agora, a partir de janeiro. Alegria de falar contigo, Tonhão, e conte com os titulares do esporte, sempre para divulgar o dia a dia do Remo com muita responsabilidade, como a gente gosta de fazer por aqui. Um abraço, Tonhão. Obrigado, Pio. Saiba que o sentimento é recíproco. Muito respeito e carinho por você. Muito obrigado pela essa oportunidade de estar conversando com você. Vamos tomar uma. Vamos comemorar esse acesso. O Fernando que tem esse hábito, rapaz, ele não pode ver um balde dando sopa que ele quer tomar cerveja, né? É uma coisa terrível. Ô, Tonhão, eu vou na confraternização de vocês. Pronto. Legal, Tonhão, valeu. Ô, Tonhão, falou-se aqui dos técnicos. Interessante, né? O Guto Ferreira foi o técnico com o menor número de jogos, né? Daniel Paulista, 14 jogos. O Antônio Oliveira, perto disso. Acho que 12 ele fez.
foi 12. 13, né? Foi 13 jogos. Eu falei, 13 não jogos. me lembro O agora. Guto fez Você falou 12. 11 do Foram Antônio 11, Oliveira. 11. Mas o Antônio Oliveira foram 13. E o Guto, 11 aspas, porque aquele jogo lá em Volta Redonda ele não estava no comando. Não. Então, 10. Ali foi o Flávio. Agora, veja, o número de jogos foi o menor número de jogos dos técnicos que passaram. Mas foi 10, o Guto Ferreira foi 10. É verdade. Foi 11 fora do jogo. Esse E- foi 100%. Ele teve, ele arrancou com 6 vitórias. Foi. O arranque, 6 vitórias. Aí empatou 2 e 8. perdeu uma, 8. 9. 9 Avaí. Foram 7 vitórias consecutivas. Não, Oito. 6 vitórias. 6, depois uma. Calma, 6 vitórias. É por isso que às vezes a gente se atrapalha. Veja, eu estava quase concluindo a Vai equação. lá. 6 vitórias. Aí você tem 2 empates, 8. Você joga com o Avaí. Tem um Novo Horizontino. É verdade. 11 jogos. Obrigado, Fernando. Eu tinha esquecido do Novo Horizontino. Mas Foi ele foi 10. Foi. 100%. Tonhão, as casas da Mercedes, o Remo vai tentar comprar. Isso aí é uma cantilena antiga, né? O Remo comprar a Mercedes para ampliar o Bainão. Não sei se ainda está nos planos. Está nos planos, Tonhão? Sempre está, né? Sempre está. Precisa ter dinheiro para comprar. João Alberto, Valdo fala para ele, pergunta para ele qual projeto estrutural o futebol está nessa pindaíba em detrimento da herança maldita, da mentalidade dos dirigentes amadores. O salário do Rony é de 1.700.000, diz o Sereno. José Alberto é quem faz essa colocação da questão estrutural. Pergunta, Fernando, para encerrar ou despedidas? Uma última. Quer despedir? Preciso ir. É por causa do horário, né? Então vamos ficar por aqui. Vou só aproveitar aí e parabenizar mais uma vez o Antônio Carlos Teixeira. Que Deus possa continuar abençoando aí a sua trajetória no comando do Clube do Remo, trazendo novas e grandes conquistas que represente não só para o Clube do Remo, mas para todo o futebol paraense, que é o que a gente quer, é que o futebol paraense cresça e esteja sempre no lugar que merece estar. Um grande abraço, Tonhão, e obrigado por tudo. Obrigado, Fernando. Obrigado pelas palavras. Saiba que o meu objetivo é sempre esse, trabalhar pelo Clube do Remo, cada vez mais pelo engrandecimento do Clube do Remo e também pelo esporte paraense. Antônio Carlos Teixeira, a gratidão ela não pode ser mensurada, não há métrica que possa traduzir o tamanho da admiração que a gente tem por ti e agradecer pela tua sempre solícita, embora não seja feito a dar entrevistas, mas sempre que convidado por esse amigo, você nunca declina. Gratidão por isso, e eu sugiro que você passe no cartório e mude o nome para Antônio Carlos Midas Teixeira, porque você é como Midas no Remo. Onde você toca, vira ouro. Parabéns, Midas, por mais essa conquista. Obrigado pelas suas palavras. Saiba do apreço e o carinho que eu tenho por você. Nossa amizade não é de hoje. E quando eu vejo algumas perguntas em relação a essas injustiças de dizer que você é do Paysandu, o Valdão tem quem conhece o Valdão sabe do coração, do carinho que ele tem pelos amigos dele e o respeito que ele tem pelos amigos. E ele é um cara extremamente reconhecido e amado por todos pelo esse jeito espontâneo, esse carinho, esse coração enorme que ele tem. Muito obrigado. Obrigado, irmão. Deus te abençoe e continue te abençoando. Amém. Diogo, valeu, parceiro. Só desejar aqui para o Tonhão, né? Sucesso, parabéns mais uma vez, que Deus te abençoe. Obrigado por estar aqui com a gente. Você é um cara fora de série, conheço você já há um bom tempo. Como você diz, quando eu tinha cabelo. Que Deus te abençoe. Obrigado, Mário. Bom te ver de novo. Obrigado. Bom dia, galera da Marajoara. Avisa o Tonhão que se eu ganhar na Mega Sena esse ano, vamos conversar sobre isso de compra das casas lá da Mercedes, construindo a nova arena. Vou torcer por ti. Robla Poena. Por que as pessoas colocam seus perfis, hein, Diogo? Tu que é um cara mais
mais ligado à web. Por que as pessoas não colocam o nome? Não é mais fácil? Vlaster Miller, ele explicou que era muito difícil uma marca fazer material no final do ano para a torcida. Brasileirão começa em janeiro já. O Vlaster Miller, na verdade, está respondendo a outras pessoas que ficaram nessa temática da grife que veste o Clube do Remo. Muito obrigado. São 11h03. Jimmy Knight é o Jimmy ali? Não. Hein? Eles estão fazendo um teste. Tonel, meu irmão, vai com Deus. Obrigado, querido. E volte sempre, porque Deus quer que você volte. Como diria o Lessa, eu gosto de você e Deus também, hein? Valeu. Querido José Lessa. Diogo, abraço, meu irmão. São 11h03. Espera aí, não terminou o futebolizar, não. Por que vocês vão? O Tonhão precisa passar, é verdade. Mas tu, por que tu te levantaste? Hein? Bora para o intervalo, já a gente volta. Ainda tem bicola aqui, tem papão aqui. A gente precisa atender a umas questões, a uma demanda bicolor aqui no Futebolizar. Depois do intervalo, 11h04. Marajoara. Grupo Marajoara de